Senhoras e senhores, meus colegas aí, boa noite. Eu sou Rafael Natal, do canal História para Todos. E venho trazer aos senhores hoje à noite mais um episódio muito interessante da história militar brasileira, que é a retirada da Laguna. E eu vou, após a vinheta, vamos tentar falar alguma coisa sobre esse assunto, que é um assunto muito discutido da nossa história. Os senhores vão ver depois, né? Mas é extremamente interessante a lição que nós temos por conta desse episódio. Bem, senhores, esse episódio da retirada da Laguna é é um evento, né, uma sucessão de progressão, batalhas e retirada que aconteceu no contexto da Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança. Como os senhores sabem, essa guerra aconteceu entre 1864 e 1870. É chamada Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança, porque envolveu, de um lado, o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra a República do Paraguai, na época comandada pelo presidente e ditador, temos que dizer que era ditador, Francisco Solano Lopes. Demos à nossa palestra o título de A Retirada da Laguna, página de heroísmo e de lágrimas. E os senhores vão entender no decorrer da palestra o porquê desse nome, né? Houve páginas de heroísmo, houve eventos de grande heroísmo, mas também houve muito sofrimento, desculpem, dessa tropa que se abalou até desde o Rio de Janeiro, passando por vários lugares, até o interior do Paraguai. Bem, senhores, quando o Brasil invadiu, desculpem, quando o Paraguai invadiu o Brasil em dezembro de 1864, invadiu primeiro o Mato Grosso, né? Fazia fronteira. E era uma região da qual, na época, não havia estradas, não havia ferrovias, só se podia acessar com facilidade o interior do Mato Grosso. Na época não havia Mato Grosso do Sul, então eu vou falar aqui norte do Mato Grosso e sul de Mato Grosso. Então só se podia atingir o território, a província, né? Na época chamava província de Mato Grosso, sa- saindo aqui de qualquer porto do litoral brasileiro, entrando pelo Rio da Prata, Uruguai à direita, Argentina à esquerda, subindo o Rio Paraná. Depois subia-se o rio Paraguai, né? Os navios brasileiros que demandavam o Mato Grosso passando por muito tempo aqui por dentro do rio Paraguai, até chegarem aqui em cima na cidade de Corumbá. Então, Mato Grosso, na época, só tinha duas cidades realmente importantes: Cuiabá, que era a província, que fica mais na parte norte de Mato Grosso. E por que Cuiabá era a província, se era tão longe? Porque lá, no século XVIII, XIX, houve a descoberta de minas de ouro. Então, havia uma demanda muito grande para se chegar a Cuiabá. E Cuiabá, até hoje, é a capital do estado de Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul se emancipou e a capital é Campo Grande, que praticamente é uma cidade que não existia à época, né? Então era Corumbá,
que era o grande porto. Corumbá era uma grande cidade, era o principal entreposto comercial, né? Todo mundo que demandava Cuiabá tinha que pegar um navio do Rio de Janeiro, ou de Santos, ou do Paraná, Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, passar aqui pelo Rio da Prata, subir o Rio Paraná, subir o Rio Paraguai e chegar aqui em Corumbá. Aí em Corumbá pegava um navio menor ou uma canoa e ia para diversos lugares, né? Principalmente para Cuiabá, era o Rio Cuiabá. Saísse do Rio Paraguai. Por isso, esse foi um dos motivos que ocorreu essa guerra, porque era uma questão estratégica para o Império Brasileiro, que os países aqui ao longo da bacia do Rio da Prata, Rio Paraná e Rio Paraguai permitissem o livre trânsito dos navios brasileiros até a cidade de Corumbá. Porque, como eu já disse, na época não existia ferrovias nem rodovias, né? Só tinha duas maneiras de se chegar. A maneira fácil, que era aí pela bacia do Rio da Prata e Rio Paraguai, e a maneira difícil, que era através das monções. O que que eram monções? Eram comboios de canoas que saíam de São Paulo, geralmente, percorriam o Rio Tietê, depois o Rio Grande, e aí subiam, iam até Cuiabá, desculpem. Mas essas monções levavam muito tempo, só se podia levar pouca carga, poucas pessoas, né? Havia tribos de indígenas que aí, na época ainda eram hostis, era um percurso perigoso, demorado, e às vezes tinha-se até que pegar as canoas, né, em áreas de cachoeiras ou de corredeiras, levá-las no braço até passar essas corredeiras e depois, né, então era muito, depois colocá-lo, era muito complicado. Bom, então o que que aconteceu quando houve a invasão do Mato Grosso do Sul? E iniciou-se a Guerra do Paraguai. O primeiro ato foi o apresamento de um navio, que já tinha o navio Marquês de Olinda, brasileiro, que já tinha passado aqui de Assunção, estava navegando pelo Rio Paraguai, foi apresado por um navio paraguaio e a tripulação depois foi mandada de volta para o Brasil, mas os passageiros, inclusive o novo governador da província de Mato Grosso, Carneiro de Campos, ficou preso no Paraguai e muitos morreram lá de fome, maus tratos, insolação. Bem, então quando começou a invasão dos paraguaios ao Mato Grosso e o início da Guerra do Paraguai, também chamada Guerra da Tríplice Aliança, o gabinete, na época, brasileiro, o Conselho de Ministros do Brasil, encomendou ao, na época, Marquês de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, um dos grandes militares do nosso império, talvez o maior, um plano, né? Um plano para que o Brasil pudesse contrapor essa invasão. Hoje a gente chamaria, nas Forças Armadas, de plano estratégico. Na época eles davam outro nome. Hoje seria um plano estratégico. Bem, o que é que o Marquês, né? Desculpa, na época ele era Marquês de Caxias. O que é que o Marquês de Caxias fez? Elaborou um plano estratégico, né? Que era muito bom, um plano, né? Então, em que consistia esse plano? Ele ia criar três frentes estratégicas, né? O Paraguai seria atacado, seria hostilizado por três frentes. A primeira e mais importante seria atacar o Paraguai aqui pelo sul, né? Então as tropas seguiriam do Brasil. Do Brasil, primeiro era só Brasil, depois Uruguai e Argentina, foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança, né? Mas quando esse plano foi feito, ainda não tinha sido assinado o tratado, mas a ideia era invadir o Paraguai pela maneira mais fácil, pela calha do rio. As tropas subiriam, desculpa, as tropas subiriam de navio pela calha do Rio da Prata, Rio Paraná e aqui no Rio Paraguai, então seria encetada a invasão do Paraguai pelo sul. Esse seria o principal frente estratégica para contrapor o Paraguai. O plano de Caxias sugeria
25 mil homens armados, só de exército, sem contar a marinha, né? O que se viu depois que seria insuficiente, né? Bem, a segunda frente estratégica, que seria mais de caráter defensivo, essa aqui era ofensiva, a segunda que era defensiva. Como os paraguaios, além de invadir o Mato Grosso, também tinham invadido através da Argentina o Rio Grande do Sul, tomaram várias cidades aqui, como principalmente São Borja, Uruguaiana, aqui na fronteira. Então, seria criada uma outra frente estratégica de caráter mais defensivo para impedir que os paraguaios invadissem o Rio Grande do Sul. Os paraguaios invadiram cidades da fronteira. Depois foram expulsos de lá. Então, essa seria a segunda frente. E a que nos interessa mais para o nosso trabalho era a terceira frente estratégica, para a qual Caxias preconizava o uso de 10 mil homens. 10 mil homens. Lembre-se bem dessa cifra: 10 mil homens, que ia ficar aqui no, no Mato Grosso do Sul. Em princípio, pelo plano, seria mais para proteger os meios, né, que o Brasil tinha aqui nessa região, que hoje é sul do Mato Grosso. Não tinha um caráter ofensivo, mas ela preconizava que essa frente teria 10 mil homens, como eu já falei, ficaria estacionada, em princípio, para defender, então, o restante do Mato Grosso que não tinha sido invadido. O que que tinha sido invadido? Várias regiões da fronteira, Corumbá, né? É, Colônia Militar de Dourados, Forte de Coimbra, tudo próximo aqui do Rio Paraguai. Mas o governo tinha medo que o governo brasileiro temia que os paraguaios tentassem invadir Cuiabá, a capital da província, que fica mais ao norte. Então, essa tropa que ia ficar aqui seria uma tropa um caráter mais defensivo, né, defender a capital do Mato Grosso. Desculpem, a capital do Mato Grosso, Cuiabá, e dessa forma impedir que eh, os paraguaios chegassem à capital. E outra, além de ser defensiva, ela tinha uma função diversionária, ou seja, fazer com que o Paraguai fixasse tropas aqui, uma grande quantidade de tropas aqui na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso, e impedir que essas tropas fossem usadas aqui no sul, onde seria o esforço principal, né? O esforço principal da invasão do Paraguai seria aqui pelo caminho mais fácil, né? Onde há rios muito caudalosos, Rio da Prata, Paraná e Paraguai, e onde as tropas poderiam se locomover por navio, porque não havia aqui estradas praticamente, ferrovias muito menos, né? Então a única maneira plausível, rápida e segura e eficaz de invadir o Paraguai seria pela calha dos rios Rio da Prata, Paraná e Paraguai. Bem, para tanto, então, o governo resolveu criar uma tropa que se chamava Corpo Expedicionário ao Sul de Mato Grosso. O Corpo Expedicionário ao Sul de Mato Grosso, então, as primeiros viria tropas de vários lugares, né? O exército brasileiro era muito pequeno nessa época. A tropa regular, a tropa de primeira linha, tinha apenas 18 mil homens. Tiveram que ser convocados os voluntários da pátria, desculpem, voluntários da pátria, né, que foram convocados no Brasil inteiro. Foi uma iniciativa de Dom Pedro II. E seriam convocados também membros da Guarda Nacional do Império, para saber o que que era a Guarda Nacional. Só a gente fazendo um episódio, eu vou fazer um episódio só sobre a Guarda Nacional, mas não foi bem sucedida a convocação da Guarda, da Guarda Nacional. O único estado que contribuiu com muitos soldados de cavalaria para a Guarda Nacional foi o meu estado natal, que é o Rio Grande do Sul, que é um motivo de orgulho, né? O marechal, na época, general Osório, era gaúcho e conseguiu lá a Guarda Nacional, né? Porque os gaúchos já, na época, já nasciam quase que montados em cima do cavalo e já tinham lutado
em muitas guerras de fronteira que o Brasil teve, também vamos falar sobre elas no futuro, com o Uruguai, com a Argentina, né? Bem, então, o corpo expedicionário começou a ser montado. Ele tinha, lembra-se que deveria ter 10.000 homens, né? Ele, algumas tropas saíram do Rio de Janeiro no dia 31 de março de 1865. Então, do Rio de Janeiro em direção a Santos. De Santos, as tropas subiram para São Paulo. São Paulo, eles chegaram no dia 2 de abril, só passaram por Santos, não pernoitaram. São Paulo, no dia 2 de abril de 1865. Mais alguns elementos da tropa foram acrescidos. E de São Paulo, então, eles foram até a cidade de Campinas, onde iriam receber também mais meios. Em Campinas, a tropa ficou 2 meses, praticamente. Houve 160 quase deserções, 159 deserções. A deserção era um problema muito grave naquela época, né? Vamos fazer um vídeo só para falar sobre o exército imperial. E aí vocês vão entender melhor da deserção. Houve um pequeno surto de varíola, houve algumas 20 mortes por varíola. As doenças iam acompanhar a coluna durante todo o seu percurso. Mas o que é pior, a tropa ficou 2 meses lá em Campinas, só entre festas, bailes, almoços, jantares, né? Nada que pudesse agregar à tropa. O Coronel Drago, que era o comandante da tropa, gostou de ficar lá, ficou 2 meses e também receberam algum auxílio de tropa, mas nada, né? Houve muitas homenagens, né? Foram 2 meses praticamente perdidos. Isso depois ia contar muito no desempenho da tropa, em especial com relação ao Coronel Drago. Bem, após os 2 meses, então, em Campinas, a tropa saiu de lá no dia 20 de junho de 1865 para. Houve vários pousos no caminho, vários pernoites, a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Por que Uberaba? Em Uberaba, na verdade, era uma vila. Uberaba não era cidade ainda, era uma vila. Mas tinha uma certa capacidade de receber a tropa. Em Uberaba iam chegar tropas de outros lugares, principalmente de Minas Gerais. O contingente de Minas Gerais tinha tropa de Minas, tinha tropa de Goiás, tinha tropas até, tinha um pequeno corpo de artilharia do Amazonas, né? Cada estado, vários estados estavam dando a sua contribuição. Chegaram em Uberaba no dia 18 de julho, aguardaram várias tropas chegarem, e no dia 4 de setembro saem de Uberaba. Qual seria a próxima cidade, então? A cidade de. A cidade de. A cidade fica aqui. Santa Rita do Paraná. Não, fica aqui, desculpa. Saíram de Uberaba. Aqui. Rita do Paraná. Paranaíba, né? Esse rio aqui é o Rio Paraná. Hoje, essa cidade chama-se Itumbiara. Já era Goiás, hoje é Goiás. Itumbiara, ela mudou de nome, né? Ficaram algum tempo em Itumbiara, levou 5 dias para passar esse rio aqui, o Rio Paranaíba. Levou 5 dias, né? Itumbiara é do lado de lá. Eles cruzaram, né? Ficaram 5 dias acampados aqui porque a tropa não havia meios para cruzar barcos, para cruzar o rio, tudo ao mesmo tempo. E esse rio aqui é um rio bastante caudaloso, né? Hoje ainda mais porque tem uma represa, mas ele já era caudaloso na época, né? Então levou 5 dias para cruzar o rio, lá em Itumbiara. E em Itumbiara, logo depois que chegaram em Itumbiara, houve uma questão. Qual era essa questão? Ordens do, ordens do Rio de Janeiro, da corte.
para que essa tropa não fosse, desculpe, não fosse mais para Cuiabá, a tropa iria em princípio para Cuiabá, né? Ia atravessar o sul do Mato Grosso e ia para Cuiabá. Mas que agora essa tropa deveria ir para uma outra localidade, ela deveria ir para a cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Então a tropa que estava indo no rumo norte para chegar a Cuiabá vira para o rumo oeste para chegar até a cidade de Coxim. Cidade de Coxim. É claro que o percurso não era esse percurso reto aqui, né? As- não havia estradas dignas de nome da época, havia trilhas carroçáveis, né? Onde a tropa podia passar. Então a tropa demanda a cidade de Coxim. Assim que eles saem de Coxim, pouco depois, chega um correio, né? Os Correios meio a cavalo, com ordem do Rio de Janeiro para exonerando o coronel Drago do comando e passando esse senhor aqui, que era o Coronel Galvão, Coronel Fonseca Galvão, mineiro, né? Ele tinha trazido as tropas de Ouro Preto, ele era o subcomandante da tropa, da coluna, né? Por quê? Segundo o autor do Aratiotto, há aquela questão de 2 meses em, em Campinas, só com festa e tal, só no Oba-Oba, 2 meses no Oba-Oba, festas, jantares, homenagens. Isso pegou muito mal para o Coronel Drago e ele foi então exonerado, né? O Coronel Drago tinha sido nomeado por Dom Pedro II. Por quê? Ele era comandante, ele era coronel do Exército, mas ele era comandante da Brigada Policial da Corte, que hoje seria a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E Dom Pedro II viu que ele comandou a tropa lá com muito garbo, com muita motivação. Isso foi o motivo. Mas talvez ele não fosse o homem mais adequado, né, para essa missão. Então, assumiu o comando o coronel Fonseca Galvão, que é esse senhor aqui que os senhores estão vendo. Um militar muito sério, muito compenetrado. Bom, então ele chegou a Coxim em 24 de junho de 66, né? De Itumbiara até Coxim, vocês podem ver que é um percurso grande. Mas há tanto tempo assim, sim, a tropa só podia marchar de dia, tinha que cruzar rios, charcos, banhados, estavam levando carroças, canhões, e tinham que pernoitar à noite, não dava para progredir à noite, né? Então realmente levou bastante tempo para chegar em Coxim. Chegaram em Coxim só no dia 24 de junho de 1866. Bem, em Coxim, é, eles foram pegos pelas cheias, né? O Pantanal, essa região aqui, ó, você pode ver que é uma região alagada. Coxim é o início aqui do Pantanal. A cidade ficou totalmente cercada pela enchente. Então a tropa ficou em Coxim, né? Onde começou a ter deficiência de suprimento, né? Como a cidade estava cercada, não era cidade, era um povoado, Coxim, na época. A cidade ficou cercada pela água, os contratadores, né? Que eram os particulares, né? Tipo atravessador, assim, os fornecedores que levavam comida não podiam chegar. E o vilarejo de Coxim não produzia quase nada, né? A tropa que saiu de Uberaba tinha quase 3.000 pessoas. Chegou a ter quase 3.000 pessoas, né? Lembra que eu falei que tinha 10.000? Nunca teve mais de 3.000, sempre foi menos de 3.000, né? Bem, em Coxim, então, o coronel Fonseca Galvão não queria ficar em Coxim. Disseram que Coxim era o melhor, as ordens do Rio de Janeiro, que Coxim era o melhor lugar para defender o sul de Mato Grosso e assim impedir que os paraguaios, se avançassem, chegassem a Corumbá. Desculpem, a Cuiabá, ele já estava em Corumbá, a Cuiabá, capital da província. Mas em Coxim eles não podiam sair, não tinham.
a enchente, né, não permitia. Ficaram lá em Coxim até o dia, desculpem, eles chegaram em Coxim em 20 de dezembro de 1865 e ficaram em Coxim até junho, 6 meses, praticamente 6 meses, até 24 de junho de 66. Ficaram 6 meses ilhados em Coxim. Em junho de 66, acabou a época da cheia, as águas baixaram e chegou uma nova ordem do Rio de Janeiro, né? Nessa época, as ordens vinham principalmente por meio de Cuiabá, não vinham mais direto também do Rio de Janeiro. As ordens eram correr a cavalo para Cuiabá, né? E de Cuiabá, então chegaram em Coxim. Não era, agora não era mais para ficar em Coxim. O melhor lugar para defender agora era a cidade de Miranda. Vocês podem ver aqui, está a cidade de Miranda. Miranda é uma cidade, era uma pequena, um povoado muito pequeno na época, é uma área baixa, pantanosa, repleta de pântanos, com todas as doenças que os senhores podem imaginar, né? E esse percurso de Coxinha até Miranda não era melhor, era horrível também, com muitas doenças, febres, né? Mas o Coronel Fonseca Galvão é, obedeceu a ordem e a tropa sai de Coxim em 24 de junho de 66 na direção de Miranda. Vocês podem ver que aqui é quase tudo pântano. Então, esse percurso foi terrível, né? Muitas pessoas morreram afogadas para cruzar charcos, né? Para cruzar rios, arroio, terreno pantanoso. Toné, o tenente que era da coluna, que escreveu o livro A Retirada da Laguna, era um jovem tenente. Ele conta uma história terrível de uma. Junto com a tropa, sempre tinha as chamadas vivandeiras do quartel, né? Pessoas que acompanhavam, esposas, namoradas dos soldados, prostitutas, pessoas que vendiam comida, não os fornecedores de sexo, pessoas que faziam qualquer coisa e vendiam, né? Filhos, né? Então ele conta uma hora terrível que uma mulher foi atravessar um banhado, uma mulher com um filhinho pequeno, com um bebê no colo, foi atravessar um banhado em cima de um boi, né? Mas o boi chegou lá, o boi começou a afundar na lama que tinha no fundo do charco. Afundar na lama é a mulher pedindo socorro, a criança chorando, e daqui a pouco afundou tudo. Morreu o boi, a mulher, a criança. Eles não puderam salvar, porque se eles entrassem naquele charco, eles também iriam perecer, né? E outras histórias terríveis de doenças, né? Aqui o principal inimigo foi a malária. A malária matou muita gente, inclusive o comandante, o coronel, é, Fonseca Galvão, morreu. Aí a província de Mato Grosso mandou para lá o, um oficial que era o coronel Carlos de Moraes Camisão, né, que chega. Bom, depois a tropa chega a Miranda, né? Em 11 de janeiro de 67. Essa área aqui do Rio Negro talvez tenha sido a pior, era a área mais pantanosa, com mais obstáculos, com mais doenças, né? Totalmente infestada de malária. Não matou só o Coronel Fonseca Galvão, matou outras pessoas. Mas, enfim, a tropa chega a Miranda no dia 11 de janeiro, desculpe, no dia 17 de setembro de 66. Então foram 3 meses aqui de Coxinha a Miranda, e lá, então, no dia 1º de janeiro de 1867, assume o comando o coronel Carlos de Moraes Camisão, que seria o comandante por boa parte. Ele não chega até o final. Os senhores vão ver depois isso. Desculpem. Bem, o coronel Camisão assume o comando no dia 1º de janeiro de 67. Estava em Miranda, né? Também tinha um problema lá no terreno pantanoso, ainda eles tinham que esperar um pouco baixar a água. Então, no dia
11 de janeiro de 67, o Coronel Camisão toma uma decisão. Que decisão era essa? Vamos sair daqui de Miranda, que é uma área baixa, pantanosa, e vamos para um lugar alto. Decidindo então, que o melhor lugar é a cidade de Nioaque, fica a mais ou menos 400 metros de altura. Era uma pequena vila também, mas desculpem, tinha um clima muito bom. Então saem de Miranda, dia 11 de janeiro de 67, e no dia 24 de janeiro de 1867 chegam a Nioaque. Nioaque era uma cidade alta, clima muito saudável, né? Não era tão úmida, era mais fácil chegar suprimentos lá. Tanto que o coronel Camisão decide manter a maior parte do escalão logístico nas carroças, com mantimentos, com meios de saúde, meios de engenharia, decide manter em Nioaque, né? Que ele podia contar na volta que estariam lá, era mais perto, da região onde eles deviam operar, né? É, Ele decidia em Nioque por conta própria. As ordens eram para ficar em Miranda, que era, segundo a corte, era o melhor lugar para se defender. Mas era impossível a tropa ficar lá. Eles iam perder todos pelas doenças. Uma doença que eles pegaram em Miranda, terrível, foi o beriberi. O que era o beriberi? Era uma doença provocada pela falta de vitamina A. Então começa a dar câimbras na pessoa, a pessoa começa a perder o controle dos músculos, vai subindo da perna para o pé, da perna para o braço, para o abdômen, até que quando chega no tórax, né, essa paralisia faz a pessoa morrer asfixiada. Então era uma morte terrível de beriberi, né? Porque eles quase não tinham mais comida. O Miranda era um lugar tão horrível que os fornecedores não chegavam lá de comida. Ninguém queria ir para lá, né? Por isso que o Camisão tomou essa decisão, mesmo sem ordem do Giovanni Banioc, e lá durante um mês, ficaram um mês e aí recuperaram. A água não era contaminada em Nioaque, era água límpida, cristalina, água de nascentes, né? Tinha cachoeira, eles podiam tomar banho, trocar os uniformes, os fornecedores de comida conseguiam chegar lá. Então, em Nioaque, a tropa ficou um mês e é, resolveram, então, recuperar a saúde da tropa. Isso aconteceu em Nioaque, né? Foi o período mais feliz, talvez, da coluna, da tropa, foi lá em Nioaque, porque toda a tropa conseguiu, os que não morreram, né, em Miranda, e no percurso para Miranda, conseguiram recuperar a saúde. Em Miranda, no Beriberi, na epidemia de Beriberi, morreram 400 pessoas, muita gente de Beriberi, né? Beriberi era causado, eles não sabiam na época qual era a causa do Beriberi, mas as vitaminas não eram conhecidas na época. Mas eles achavam que era uma deficiência de alimentação. Em Miranda não tinha quase nada para a tropa comer. Eles estavam se sustentando principalmente de frutos, floresta, raízes, né? Alimentação. Isso não dá para suprir uma tropa que tem um trabalho, né? Marchar, né? Bem, chegando a Nioque, então era um lugar mais fresco, uma cidade tipo Serrana, 400 metros. A tropa se recuperou bem, né? E o coronel Camisão, tem aqui uma foto do coronel Camisão. Esse senhor aqui é o coronel Carlos de Moraes Camisão. Ele era natural do Rio de Janeiro, mas quando houve a invasão paraguaia, em dezembro de 1864, ele era tenente-coronel, subcomandante da tropa, lá em Corumbá. E as tropas de Corumbá, junto com a população, fugiram da cidade. Então, a população de Corumbá fez um soneto falando mal, né, pejorativamente, do comandante da tropa e dele, que era o subcomandante. Então ele ficou meio desmoralizado, né? Ele queria, então, quando assumiu o comando, fazer alguma ação espetacular que
o redimisse perante a opinião pública, lá em Corumbá, em Mato Grosso, e perante a corte no Rio de Janeiro, que já tinham chegado, esses versinhos já tinham chegado na corte, né? Então ele conheceu lá em Nioaque, perdão, esse senhor aqui, que era o Guia Lopes, José Francisco Lopes. Quem era o Guia Lopes? Era um homem, era um desbravador do sertão que tinha uma fazenda aqui onde está escrito Jardim Guia Lopes de Laguna, aqui essa região eu estou apontando, onde não tinha na época nenhuma cidade, nada, era só a fazenda dele. Era a fazenda dele depois o Agreste, né? Ele tinha muito, ele criava gado, tinha uma situação econômica confortável, criava muito gado, só tinha ele lá, né? E poucos outros fazendeiros. E quando começou a invasão do Paraguai, a família toda dele, a esposa e os filhos, a esposa dele chamava-se Dona Senhorinha, foram todos sequestrados e levados para a cidade de Concepción, no Paraguai. A cidade de Concepción, Paraguai, era muito importante porque de lá saíram as tropas que tomaram o Mato Grosso do Sul, saíram de Concepción. Então ele ficou amigo, começou a participar da vida da tropa lá e falou que queria seguir a tropa como guia. Ele tinha um conhecimento muito grande da região. Ninguém conhecia a região mais do que ele. Então ele falou com o Coronel Camisão. Coronel, ele que deu a ideia do Coronel Camisão de invadir o norte de invadir o Paraguai até e tomar a cidade de Concepción. Se a tropa tomasse a cidade de Concepción, seria um, um ato assim, que o Brasil inteiro ia aplaudir, né? Tomar a cidade de onde saíram os invasores de Mato Grosso. Mas ele queria também, o que ele queria muito era poder resgatar a família dele, que estava lá, em Concepción. Na cidade, na verdade, era pertinho de Concepción, uma vila chamada Horcheta, do ladinho de Concepción. Aí se juntou, como se diz, a fome com a vontade de comer. Coronel Camisão queria tomar Concepción para poder limpar o nome dele, né, que estava a barra dele estava meio suja. E o Guia Lopes queria ir à Concepción para resgatar a família. Só que tinha um problema, não havia suprimentos suficientes, né? Até para ir à Concepción, o grande autor da Guerra do Paraguai, o Francisco Doratiotto, disse que era quase uma missão suicida, porque eu vou falar depois, eles não tinham é, cavalaria. A pequena tropa de cavalaria que saiu lá de Uberaba, da concentração estratégica, os cavalos morreram todo o caminho. Pouco depois, eles não tinham mais cavalaria. Por quê? Não havia forragem para os cavalos e o pasto que havia fazia mal, né? Um cavalo morre por problemas digestivos com muita facilidade. Uma cólica mata um cavalo. Então todos os cavalos morreram, não havia mais cavalaria. A tropa de cavalaria estava a pé, desmontada. Então, outra coisa, a falta de planejamento, que eles tinham poucas munições, né? A comida, o plano do governo era para ser abastecido pelo caminho, mas as munições não. Eles já tinham que ter saído do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, de Uberaba, com todas as munições necessárias. Eles tinham deficiência de munições. Isso foi um problema muito grave. Então, o fornecimento de víveres bastante irregular durante toda a campanha, munições insuficientes e o pior de tudo, falta de cavalaria. Isso dava à tropa uma mobilidade muito reduzida, era só a pé. A tropa só podia marchar a pé, o que demora muito, né? O ideal em grandes áreas e áreas planas, sem florestas, né? Como é o caso do sul do Mato Grosso, áreas alagadiças, seria só tropa de cavalaria, sem infantaria. A gente vê isso nos filmes de faroeste, né? No deserto lá do oeste dos Estados Unidos, o exército americano praticamente só usava tropas de cavalaria, porque tinham muita mobilidade, né? Então a falta de planejamento foi muito grande. Não levavam rações para os cavalos, os poucos cavalos, né? Bem, então eles tomaram a decisão. Por que eles tomaram a decisão? Nas ordens que eles tinham recebido, várias ordens, havia o governo não era mandatório,
Mas a corte, o governo imperial, dizia que se houvesse a possibilidade, eles podiam invadir o território paraguai. Se houvesse a possibilidade, ficava a critério deles. E o coronel Camisão, aconselhado pelo Guia Lopes, resolveu então invadir, né? Mas havia um grande problema, além do problema da falta de cavalaria e deficiência de munições, havia o problema da falta de alimentos. O Guia Lopes era fazendeiro, várias vezes colocou o gado, né? O gado dele, os bois, para a alimentação da tropa. Mesmo assim, era insuficiente, né? Porque quanto mais ele se afastava do local lá da fazenda dele, mais difícil era o suprimento. Bem, mas então, o que aconteceu? Resolveram invadir a cidade de Concepción, no norte do Paraguai. O caminho para isso estava em Nioaque, saíram em Nioaque no dia 25 de fevereiro, ficava só um mês em Nioaque, e foram até um local chamado, fica aqui mais ou menos, Colônia Militar. Havia uma estrada, uma estrada carroçável, uma picada, né, uma trilha carroçável, que ia até um lugar aqui chamado Colônia Militar de Miranda. Não confundo com a cidade de Miranda, é aqui. E aqui era a Colônia Militar, não era de Miranda, era do Miranda, porque ficava próximo aqui do rio, esse aqui é o Rio Miranda, né? Passa pela cidade de Miranda lá em cima e aqui no sul passa pela colônia militar do Miranda, do Rio Miranda, né? Que foi onde houve o episódio, em dezembro de 64, do tenente Antônio João, né? Era uma colônia militar, moravam lá militares e seus familiares. Era uma pequena vila agrícola aqui. A finalidade era que no futuro era manter a posição, né, brasileira lá e no futuro virar uma cidade, como acabou virando, né? Depois a colônia militar do Miranda. Então, nessa cidade, em dezembro de 64, na invasão paraguaia, o tenente Antônio João, o comandante, é, ante ao aviso da aproximação dos paraguaios, que estão vindo lá de Concepción, no Paraguai, ele decide o quê? Ele tinha pouca tropa para defender. Ele manda todos os civis e alguns mesmo para fugirem, todo mundo fugir. E ele fica com mais. Algumas fontes falam que eram 11 soldados, outras fontes falam que eram 16, que eram 15 soldados, né? Então, melhor, umas fontes dizem que eram 10 soldados com Antônio João 11 e outros falam que eram 15 soldados com ele 16. Então, é entre 11 e 16 homens. Chega lá o Major Urbieta, que era o comandante da tropa, é, intima ele a entregar a praça de guerra. Ele diz que não, só se o governo imperial decretasse. Aí começam a fuzilaria. Ele morre, o Tenente Antônio João morre nos primeiros tiros. Depois morre toda a tropa dele, né? E com muita facilidade os paraguaios tomam a colônia militar do Miranda. Quando chega lá a tropa do Coronel Camisão, encontra tudo destruído, tudo incendiado, né? É, eles fazem um pouso lá e decide, né? Eles chegam em 4 de março de 1867, ficam lá 10 dias. É, Miranda, ou seja, não, eles ficam mais tempo lá na colônia militar do Miranda, né? Lá eles ainda estavam sendo abastecidos pelo gado. No dia 14 de abril de 1867, eles saem da colônia militar do Miranda e vão até a fronteira com o Paraguai, até a cidade de Bela Vista, que não era uma cidade na época, era só uma fortaleza brasileira que tinha sido tomada e incendiada pelos paraguaios, né? Cruzando o rio Apa, que eles já estavam em território paraguaio. Bem, o que que acontece então aqui de Bela Vista? Aí já tinha acabado o gado fornecido pelo guia Lopes, né? Eles não tinham mais nenhum suprimento, praticamente, comiam carne assada, né? É churrasco o dia inteiro. Pode parecer bacana, né? Churrasco o dia inteiro,
mas para a tropa que não estava acostumada a comer carne fresca, com muita gordura, fazia mal, dava diarreia, né? E faltam nutrientes, né? Faltavam vegetais, vitaminas, que tem nos vegetais, uma série de nutrientes que eles não tinham, né? A tropa estava deficiente, né, em termos de alimentação, apesar de ter gado. O que que eles decidem em Bela Vista? O Guia Lopes conhecia bem a região e sabia que perto de Bela Vista, no caminho para Concepción, que eles queriam tomar, havia uma fazenda, uma estância, Estância de la Pátria, né? Era uma estância que pertencia ao Estado paraguaio, né? Mas, na verdade, tudo que era do Estado paraguaio era quase uma propriedade pessoal do ditador Solano Lopes. Eles decidem, então, até Estância Laguna, aqui, não muito longe de Bela Vista, Estância Laguna, e a meio caminho para Concepción. E lá, o Guia Lopes sabia que havia muito gado, suficiente para suprir a tropa até a chegada a Concepción, que era, como disse Doratiotto, uma missão suicida. De comida só teria um gado, não tinham munições e o mais importante, não tinham cavalaria. E o Paraguai tinha cavalaria em grande quantidade de tropas de cavalaria. Só que quando eles chegam à Laguna, os paraguaios, sabendo disso, tinham retirado todo o gado de lá. Na verdade, quase todo eles conseguem, os brasileiros conseguem pegar ainda 50 cabeças, o que era muito pouco, né? Em Laguna. Os brasileiros ainda veem longe os paraguaios tangendo o gado para longe. Então, o coronel Camizão, o Guia Lopes, e demais faz uma conferência, eles chamavam um conselho de guerra, vamos reunir um conselho de guerra, e veem que sem alimentação era impossível chegar à Concepción e decidem se retirar. E aí que começa mesmo o episódio, aquelas páginas que eu falei de heroísmo e de sacrifício, que se deu o nome de A Retirada da Laguna. Laguna, tem gente que acha que é a Laguna de Santa Catarina. Não é, senhores. Laguna era a fazenda do Paraguai, que pertencia ao Estado paraguaio, né? Ao governo paraguaio. Consequentemente, pertencia a Solano Lopes. Isso, bom, ele chega em Laguna em 1º de maio de 1867 e começam a retirada no dia 8 de maio, fica só uma semana em Laguna. Bem, e como é que aconteceu então essa retirada? Eles saem de Laguna e voltam para Bela Vista, né? Na fronteira. Aqui na fronteira, pô, tive que cruzar o Rio Apa. Um dos problemas do Coronel Camisão era a indecisão dele. Ele não tomava, ele levou 24 horas para decidir se um cruzar ou não o Rio Apa. Decide então cruzar o Rio Apa, né? É, e aí também, aí o Guia Lopes o assessora no seguinte: qual era o caminho natural? Era voltar saindo, era o mesmo que eles vieram. Saindo aqui de Bela Vista, chegava aqui a colônia militar do Miranda, e depois iriam até Nioaque, onde estava, já falei, né, o trem logístico. Né? Trem não é de ferrovia, trem logístico era o caudal, né, os elementos logísticos da tropa, as carroças com alimentação, ambulâncias, etc. Né? Mas o Guia Lopes falou o seguinte: essa estrada que vocês vieram provavelmente já está ocupada pelos paraguaios e tem que cruzar 3 rios para chegar em Nioaque. Se vocês forem por um outro caminho que eu conheço, nós vamos chegar a passar aqui pela minha fazenda no Jardim. Só precisa cruzar um rio, que é o Rio Miranda, que fica nas terras, né, do Guia Lopes, na fazenda do Jardim. E eles decidem, então, que essa é a melhor linha de ação. Eles saem de Bela Vista em 11 de maio de 67, né, e já é, no caminho, né, assim que entram em território, assim que eles saem, passam o Rio Apa, já há um confronto, né?
o combate Baiené, né? Onde já aí começa a tropa a ser acossada pelos paraguaios. Na chegada, na vinda, quase não, praticamente não viram a tropa paraguaia, mas no regresso a tropa paraguaia começou a acossá-los, né? Essa região que eles estavam voltando podia ser um caminho que os paraguaios não conheciam, né? Só tinha um rio para cruzar, mas era uma região coberta de banhados, de charcos e muita doença, muitas doenças. Nós vamos falar depois sobre elas. É, no dia 11 de maio, está continuando progredindo, então ocorre o maior batalha, o combate de Inhandipá. O combate de Inhandipá ocorreu no dia 11 de maio de 67. Os paraguaios atacaram então os brasileiros. Os brasileiros, apesar de não terem cavalaria, tinham uma excelente artilharia. Tinham 12 canhões, e continuaram com os 12 canhões. O hábil utilização desses canhões permitiu no combate de Inhandipá que o Brasil, apesar de todos os problemas de suprimento, cansaço, doenças, vencesse os paraguaios, né? O Brasil teve 19 mortos nessa batalha e o Paraguai, algumas fontes dizem que foram 90 mortos. Outras falam que foi 180, né? Eu acredito mais em 180 porque os próprios paraguaios colocaram uma cruz nesse local de Inhandipá, onde morreram os soldados paraguaios, dizendo que eram 180 paraguaios mortos. Hoje, em Inhandipá, apesar de ser em território brasileiro, tem um pequeno monumento lá, binacional, tanto brasileiro quanto paraguaio, para honrar e rememorar aqueles mortos nessa batalha de Inhandipá, que foi a maior de toda a retirada da Laguna. E repetindo, o Brasil só venceu porque era forte em artilharia, porque o Brasil não tinha cavalaria para contrapor a cavalaria dos paraguaios, que era muito, muito forte, cavalaria paraguaia. Bem, Inhandipá foi 11 de maio, eles continuam a progressão até a Fazenda do Jardim, e aí, no meio do caminho, acontece a partir mais ou menos de 17 de maio de 67, o pior de todos os problemas que eles enfrentaram, uma gravíssima epidemia de cólera, né? Cólera, né? Cólera morbus, que é uma doença terrível que causa morte muito rápido. Às vezes, no mesmo dia, a pessoa pega a doença de manhã e morre à tarde, causada por um vibrião. Na época, eles não conheciam a causa do cólera, né? Alguns autores falam a cólera, o Toné falava a cólera, mas parece que o correto é o cólera, né? Cólera morbus. Então, dessa forma, é, o cólera começou a atacar, né? Houve de 10 de maio, 10 ou 11 de maio, já tinha havido um doente que morreu com alguns sintomas, mas ele morreu muito rápido, eles não conseguiram saber se era cólera ou não. Mas no dia 17 de maio, duas pessoas caem vítimas de cólera e eles descobrem, não, realmente é cólera, né? Muito grave. E assim foram, a cólera ela é causada por alimento ou água contaminados pelo vibrião. Mas na época não sabia qual era a causa do cólera, né? É, Cólera provoca, principalmente, o primeiro sintoma é de uma diarreia fortíssima e muito rápida, né? E a água, as fezes ficam igual a água de arroz, né? Isso contamina tudo, as pessoas que manuseiam o doente, né? Aí depois o cozinheiro recebe, se contamina a água, as pessoas mexem na água e acaba contaminando todo mundo. Então, muita gente começou a ficar contaminada pela cólera, né? É, No dia 24 de maio, para vocês terem uma ideia, já havia 96 doentes de cólera. 96. E era muito difícil escapar da cólera, né? A cólera era quase sempre uma sentença de morte. E uma morte muito sofrida, muito dolorosa, por causa das câimbras que a pessoa vai sentir, câimbras, dores fortíssimas, né? E em menos de 24 horas, a pessoa ficou totalmente desfigurada, né, por causa da perda de água, muito rápida, perda de líquido, né? E não adianta dar água por via oral, porque a pessoa perde na diarreia. A única maneira na época que tinha de salvar a pessoa da cólera era
dando soro, mas eles não tinham soro lá. Soro era uma coisa meio nova naquela época. Era soro intravenoso, né? É a única maneira de salvar a pessoa. E hoje em dia se dá também antibióticos, mas isso não havia na época, os antibióticos. Apareceram depois da Segunda Guerra Mundial. Bem, era tantos coléricos que no dia 25 de maio, no dia 24 de maio, melhor, à noite, o coronel Camisão reúne os seus, ou melhor, desculpa, foi no dia 25 de maio. O coronel Camisão reúne os oficiais, o Guia Lopes, os médicos, né? Eram dois médicos. A maioria dos médicos tinham ficado em Nioque, junto com o escalão logístico. Mas dois médicos acompanharam. Era o doutor Gesteira e o doutor Quintana. Esse doutor Quintana é antepassado do famoso poeta e escritor gaúcho Mário Quintana. Eles. O que estava acontecendo? As tropas não estavam conseguindo mais carregar os coléricos. Eram 8 soldados para carregar cada colérico, o cara ficava doente. E eles não tinham mais forças, né, devido a outras doenças, pouca alimentação, né? Nessa retirada também houve muitos temporais, né? O pessoal até fala que caiu o mundo, era um raio de temporais assustadores. Eles estavam sempre molhados, sempre sujos, sempre doentes, né? Ainda tinham que cuidar dos coléricos. No dia 25 à noite, já eram 130 coléricos. Ninguém estava aguentando mais carregar. Então, o Coronel Camisão toma uma decisão que até hoje é muito controvertida, polêmica, mas que na hora pareceu. Era a única, na verdade, era a única decisão que ele podia tomar sem sacrificar a tropa toda. Ele resolve abandonar os coléricos num lugar chamado Apecerê. Abriram uma clareira no mato, colocaram lá todos os colegas, deixaram água para eles, bastante água, porque a sede é muito, apesar de não, a água não resolver o problema quando ingerido por via oral, ela, ela diminui o sofrimento da sede do colérico, que é muito grande. Botaram um cartaz lá, compaixão com os coléricos, né? Aqui é uma figura do combate de Yandipá, que eu mostrei. Né? Então, essa é uma concepção artística do abandono dos coléricos, como é que foi, né? Deixaram lá 130 doentes e esperaram que os paraguaios tivessem compaixão. Mas no dia seguinte, quando a tropa saiu, Tomé nos refere que ouviram lá do região onde estavam os coléricos um tiroteio e gritos. Então, provavelmente, o que aconteceu é que os paraguaios mataram todos os coléricos, né? Todos não, teve um que reuniu o pouco que tinha de força, provavelmente era convalescente, e correu e conseguiu encontrar a tropa lá, já estava bem lá na frente, né? É, Tuné fala desse evento aí. Pelo menos um se salvou, dos 130, né? Os outros morreram de tiro ou provavelmente lanceados. Os paraguaios, quando queriam matar alguém, para não gastar munição, eles davam um golpe de lança. Então muitos morriam lanceados. Bem, depois do abandono dos colégios, que foi no dia 25 de maio de 67, o que aconteceu? Caíram doentes também o Coronel Camisão, né? O Coronel Juvencio, o Guia Lopes, o filho de Guia Lopes, né? Também morreram. Então, eles também ficaram com cólera, né? Quando estão chegando aqui, desculpa, na estância do Jardim, já na propriedade na estância que era do Guia Lopes, morre o filho do Guia Lopes, que é enterrado depois, no dia seguinte, já na propriedade do Guia Lopes. No dia 27 de maio, já nas terras da estância, morre o Guia Lopes. Nós temos aqui uma. Aqui então era a Fazenda Jardim, hoje, né? Isso é hoje, né? Como é que é a Fazenda Jardim? Fica num município chamado Guia Lopes. São dois municípios.
cortados pelo Rio Miranda. De um lado é Jardim e do outro lado é o município de Guia Lopes de Laguna, em homenagem a ele. Aqui está a esposa dele, a dona Senhorinha, Guia Lopes, e como está a fazenda hoje, né? É perto de Bonito, né? Hoje tem a rodovia Mato Grosso 262, a rodovia até lá, e essa aqui então era a estância da Laguna. Guia Lopes morre já nas terras dele. Eles chegam na estância da Laguna, então, e na estância na Laguna, desculpem, não, na estância Jardim, do Guia Lopes, e lá, então, no dia 29 de maio, morrem, estavam do lado de cá do Rio Miranda ainda, morrem o Coronel Camisão e o Coronel Juvencio, subcomandante, morrem. Mas o que acontece? Eles viram que do lado de lá, do Rio Miranda, que era um rio largo, caudaloso, havia muitos laranjais, né? E a tropa tinha muita fome, muita sede. Então esticaram um cabo, né? Uma corda, sobre o Rio Miranda, entre duas árvores, e alguns soldados nadadores foram até lá, esticaram a corda e começaram a trazer de lá para a tropa grandes quantidades de laranja, quantidades imensas de laranja. E ó, os coléricos que comiam uma laranja, comiam até com a casca, às vezes. O tamanho era a fome. E alguma coisa na laranja aconteceu que a maioria dos coléricos que ainda estavam dentro conseguiram se recuperar. Então, talvez a laranja tivesse alguma, a vitamina C ajudasse no combate à cólera, né? Mas a verdade é que, segundo o Tuné, a maioria dos doentes se recuperou, mas comendo muita laranja. Aí começaram a passar a tropa para lá, levou vários dias, né? Eles chegaram nesse jardim 27 de maio de 67, levou vários dias para que para que eles pudessem atravessar o rio, né? Sempre comendo laranja, que era pouco que eles tinham, algum gado que tinha lá na fazenda, né? É, consegue se recuperar bem lá na estância do jardim, então decide que no dia 1º de janeiro de melhor, chegar no dia 1º de junho, desculpa, 1º de junho de 67, eles saem da tropa toda da Estância Jardim. Um detalhe que eu esqueci de falar, eles conseguiram levar todos os canhões. Aí a gente pensou, pô, essa tropa estava tão fraca, não podiam levar nem os coléticos, por que levar os canhões? Eles tinham 12 canhões. Naquela época, pessoal, perder um canhão era... A tropa perdia toda a honra. Manter as bandeiras e os canhões, não deixar que caísse em poder do inimigo, era muito importante, né? Manter esses meios. Não. Então, por essas cordas que eles puseram, conseguiram levar os canhões. Teve um canhão que afundou no Rio Miranda, um mergulhador foi lá, colocou uma corda em volta do canhão, conseguiram içar o canhão e levaram todas as suas bandeiras e todos os seus canhões até a tropa, né? E a tropa prosseguiu, então, no dia 1º de junho, em direção a Nioaque. Lá em Nioaque, então, eles esperavam que teria um escalão logístico da tropa e lá eles iam se recuperar, né? Recuperar a saúde com os alimentos, né? Teria médicos, remédios, uniformes para eles vestir limpos, né? Eles estavam quase praticamente andrajosos, né? Bem, eles chegam a Nioaque no dia 4 de junho, mas não estava lá a tropa. A tropa tinha resolvido retrair, por causa do ataque paraguaio, até a cidade de Anastácio, aqui, é um lugar chamado Porto Canuto, à beira do rio Aquidauana. Então, a tropa, o esquadrão logístico resolveu retrair. Quando eles chegam a Nioque, encontram a cidade abandonada, incendiada, queimada pelos paraguaios, né? Menos a igrejinha da cidade, era o único prédio intacto, né? Eles chegam a Nioaque no dia 5 de junho.
ou melhor, no dia 4 de junho, ele chegou a Nioque. Então, o que que acontecia? Os paraguaios tinham deixado de propósito a igreja intacta com uma armadilha explosiva. Tinha um barril cheio de pólvora com uns rastilhos no chão. Algum soldado brasileiro incauto chegou lá, foi acender um cigarro, um cachimbo, um charuto, jogou o fósforo no chão, o rastilho incendiou, e explodiu o barril de pólvora. Foram 15 brasileiros mortos com queimaduras horríveis, né, por causa dessa armadilha paraguaia. 15 brasileiros mortos. No dia seguinte, eles saem então de New York em demanda de Porto Miranda, Porto Canuto, melhor, na beira do rio Aquidauana. Eles chegam, então, no dia 11 de junho. Daqueles 3 mil homens que a coluna chegou a ter, depois de Uberaba, né, e Uberaba, Coxim, chegou a ter 3 mil homens, ela chega em Porto Canuto com 700 homens apenas. 700 homens fracos, subalimentados, desnutridos, estropiados, né? Então lá eles conseguem se recuperar em Porto Canuto. Aqui é o lugar onde eles chegaram. Hoje tem esse monumento lá em Porto Canuto para comemorar a chegada. Aqui então acaba o episódio da retirada da Laguna. A tropa andou a pé, marchou a pé, cerca de 2.500 quilômetros, desde o Rio de Janeiro, passando por um monte de lugares, passando pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, Uberaba, Goiás, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, até voltar aqui, foram 2.500. Tiveram cerca de 2.300 mortos, é um número polêmico, é muito difícil saber quantas pessoas morreram, e é difícil até saber quantos tinham na coluna, as fontes diferem, né? Não, 2.300 mortos, desculpem, não, 2.300 homens, 2.300 baixas, né? Muitos morreram, por exemplo, de cólera morreram, deve ter morrido 150 homens, talvez mais 200 de cólera. Beriberi morreram 400 lá em Miranda, muita gente morreu entre Coxim e Miranda de malária, né? Houve varíola também em, em Campinas, Uberaba, em outras regiões houve problema de varíola, né? Então, 2.300 baixas, né? Mortos, feridos, desertores, a deserção foi muito alta, né? É algo difícil também de. Tem poucas fontes sobre a deserção dos soldados, né? Até porque a pessoa não gostava muito de falar disso, né? Bem, e por que que houve? Por que que houve um insucesso, né? O evento foi um evento mal planejado, né? Não conseguiram os 10 mil homens, porque a Guarda Nacional, que deveria prover, não, a pessoa não se apresentou como voluntário, fugia, né? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre a Guarda Nacional, para falar sobre o fracasso que essa tropa foi na guerra, nas guerras que o Brasil participou, né? Ela foi boa para conter algumas revoluções, mas quando era guerra externa mesmo, ela deixou a desejar a Guarda Nacional. Então, dos 10 mil homens que deveria haver, no máximo que ela teve foi 3 mil homens, né? É, o efetivo era muito variável, começava num lugar, chegava no outro lugar, entrava mais tropa, depois no outro pouso. Muita gente doente era mandada para o Rio de Janeiro de volta, né? A doença, a deserção, a morte, né, causou muitas baixas. Os combates não causaram tantas baixas assim, mas as doenças, a deserção e a morte por doença, né, causaram muitas baixas, né? A insuficiência de víveres, né, o fornecimento de víveres totalmente irregular, às vezes tinha, às vezes não tinha, né? Não eram tropas que faziam
o abastecimento de víveres eram fornecedores privados, né? A insuficiência de munições, essa sim, essa foi uma grande falha no planejamento, porque as munições não eram fornecidas, eram as Forças Armadas, o Exército que tinha que prover as munições, né? A mudança de comandantes também agastou muito a tropa, né? O último comandante foi o Major José Tomás, né? Quando morreu o Coronel Camisão, o Major José Tomás Gonçalves assumiu e ficou comandante até a chegada em Porto Canudo. Então, primeiro comandante, Coronel Drago, foi destituído. O segundo comandante, Coronel Gonçalves, desculpem, Coronel Fonseca Galvão, morreu de malária. Depois dele, houve dois comandantes provisórios por alguns dias. Aí assumiu o Coronel Camisão, morreu de cólera, mais para o final da, da campanha. O subcomandante dele também morreu. Aí assumiu o Major José Tomás Gonçalves. Eram vários comandantes. Mas a coisa mais grave de tudo, na minha opinião, de militar profissional, foi a inconstância quanto aos objetivos, né? Os objetivos da campanha. Primeiro era defender o sul de Mato Grosso. Ah, defende o sul. Não, primeiro era para Cuiabá, defender Cuiabá. Ah, agora não é mais Cuiabá, vamos defender o sul de Mato Grosso, vamos defender em Coxim. Tá, agora Coxim não é o melhor lugar, vamos para Miranda, que foi a pior escolha de todas, né? Foi o pior lugar que eles ficaram, foi Miranda. Era um lugar baixo, totalmente infestado de malária e outras doenças, pantanosa. Depois foram para. Depois não era. Aí o Coronel Cabral tentou invadir o norte do Paraguai, não conseguiu, né? Então, o objetivo da campanha mudou muito ao longo da campanha, né? Quando acaba a campanha, então, no dia, o comandante-major José Tomás Gonçalves pede que o tenente Tuné faça uma ordem do dia. Ele elaborou uma ordem do dia, né? Que ele fala dos soldados, do valor e da constância. Inclusive, depois foi criada uma medalha para os participantes, os sobreviventes, né, da retirada da UNA, chamada Medalha da Constância e do Valor. E essas frases foram ditas nessa hora do dia de Toné. E mandaram que ele levasse a cavalo, fosse antes, né, para o Rio de Janeiro, né, já que ele escreveu a hora do dia. Ele fez um diário também de todo o evento, que ele levasse então ao Rio de Janeiro as notícias. E ele foi, se apresentou ao imperador Dom Pedro II, né? Mais tarde recebeu o título de Barão de Tuné e depois Visconde de Tuné. Em 1872, ele escreve o livro, que é uma obra magistral de literatura, da literatura brasileira, muito bem escrito, chamado A Retirada da Laguna. Em 1872, ele publica em francês, né? O pai dele era francês, e no ano seguinte, o governo brasileiro resolve editar em português. Aconselho todos a lerem esse livro. Aí a gente vê as páginas os atos de heroísmo que aconteceram e o sofrimento dessa tropa, né? Uma ação que não teve fruto nenhum, infelizmente, não teve nenhum resultado, a não ser a morte de um monte de gente, né? Porque ela foi feita assim com um motivo muito mais político do que militar. A tropa nunca teve os meios de que necessitava, né? Até porque os paraguaios já tinham se retirado de parte dos lugares que eles tinham invadido, né? A missão mesmo era mais para mostrar que o governo estava fazendo alguma coisa por Mato Grosso, mas como não tinha os meios para isso, né? Ela não pôde fazê-lo. Mas ainda assim morreu muita gente, né? Tentaram escrever uma página brilhante, mas infelizmente houve, como eu já falei, atos de heroísmo, né? De abnegação, e houve também o sofrimento da tropa, né? Houve muitas deserções, né? Não dá para elogiar isso, né? Mas muitas vezes o recrutamento era forçado,
Quem podia combater não queria. E quem queria combater, eles não tinha. Eram, eram pessoas que não tinham muita motivação, assim, além de entrar à força no exército, né? Ser recrutado à força, né? Bom, o que que aconteceu depois? Alguns mortos foram enterrados lá perto da Estância Jardim, o Coronel Camisão, Guia Lopes e outros, num cemitério que depois, na década de 20 foi reconstruído, cemitério. Mas nos anos 30, nos anos 20 e 30, fizeram uma campanha para um monumento para esses mortos, né? O governo entrou com uma parte do dinheiro, os populares fizeram uma subscrição pública e construíram um monumento, então, no Rio de Janeiro, na Praça General Tiburcio, que é no bairro da Praia Vermelha, que é esse monumento que os senhores podem ver. Foi inaugurado o presidente Getúlio Vargas em 1938. Na cripta estão enterrados alguns participantes, né? O Coronel Camisão, o Coronel Juvencio, o subcomandante, o Guia Lopes e mais duas pessoas. Acho que tem cinco na cripta. Existe uma cripta embaixo desse monumento. É um monumento aos heróis de Laguna e de Dourados. E também o livro Retirado da Laguna popularizou muito esse episódio, né? Hoje temos no Brasil 12 ruas com o nome de Coronel Camisão, o hino do Mato Grosso do Sul, o hino de Mato Grosso, melhor, Mato Grosso do Sul, desculpa, tem traz o nome do Coronel Camisão, um hino. O nono Batalhão de Engenharia de Combate da cidade de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, que é um batalhão que foi para a Força Expedicionária Brasileira, chama-se Batalhão Carlos de Moraes Camisão. Então, senhores, era isso que nós tínhamos para falar sobre a retirada da Laguna. Foi um evento, né, que marcou muita a consciência, né, das Forças Armadas brasileiras, porque foi um momento que morreu muita gente sem o necessário aproveitamento, né? Não houve aproveitamento, né? Não houve mudança no status quo lá de Mato Grosso, né, com essa missão. Foi mais uma tentativa de fazer alguma coisa por Mato Grosso. Então, senhores, não se esqueçam de assistir aqui o nosso episódio, compartilhar esse episódio com todos quantos queiram, é, 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 dar o like dos senhores, comentar, fazer os comentários, né, se inscrever gratuitamente, pode se inscrever também no nosso canal. Por enquanto ainda não é possível ser membro do canal, mas no futuro talvez o seja. É isso aí então, senhoras e senhores. Espero que tenha elucidado aí esse episódio e próxima semana teremos mais um episódio. Nos seus comentários, por favor, coloquem, deem sugestões de eventos que os senhores gostariam que fossem comentados aqui, feito um vídeo sobre eventos da história brasileira, da história mundial, da história militar. É isso aí, então, senhores. Boa noite a todos e muito obrigado.